buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Amém. Nós lemos Amós capítulo 5, versículo 14. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Com essas palavras nós queremos saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Curvamos nossas cabeças e iremos orar. Senhor nosso Deus, queremos lhe pedir a sua presença entre nós. Fale aos nossos corações. Amém, E Jesus. perdoe os nossos pecados. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Esse é o tempo. Esse é o tempo, o dia, a hora de buscarmos ao Senhor. Por isso ele diz em sua palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E graças a Deus que nos dá o grande privilégio de podermos estar celebrando mais um culto de oração e doutrina. E temos certeza que o nosso Deus está recebendo a minha, a sua, a nossa adoração. Amém? Nós vamos louvar a Deus. Gostaria que a igreja se colocasse de pé, abrisse o seu cantor cristão no hino 62. Amém, meus amados irmãos. Queremos louvar o nome de Jesus, nome precioso. 62. Amém. Nome precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, A esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Verdadeiramente, só Jesus Cristo é a esperança do futuro. A esperança de um futuro que nós não sabemos como será. É por isso que precisamos crer
e ter essa esperança somente em Jesus, Glória a Deus. porque Jesus Cristo é a única esperança. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com esse mesmo espírito de adorador. Amém. Vamos adorá-lo com o hino 66. Outro hino maravilhoso. Glória a Deus. 66. 66. Rei dos céus. Rei dos céus. Amém. Eis que chefe tão glorioso é Jesus o bom Senhor, que lutou muito vitorioso para ser o Salvador. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos Reis, coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos Reis. Vinde todos coroá-lo, que troféus bons ele traz. No poder entronizá-lo, príncipe da nossa paz. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos Reis, coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos Reis. Os judeus o rejeitaram, escolhendo outro rei. Anjos santos, potestades, obedecem sua lei. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos Reis, coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos Reis. Escutai o grande aplauso, triunfou o bom Jesus. Ele toma, pois, seu reino, coroado Rei dos céus. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos reis. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos reis. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar. Amém. Querido Jesus, nosso Rei, Glória a Deus, Pai. Rei que triunfou, É verdade. Rei vitorioso, É, Senhor. nosso Rei. Glória a Deus, Pai. Humildemente, nós nos colocamos diante do Senhor, nosso Rei, Sim, Senhor. para celebrarmos este culto Jesus querido. como prova e manifestação do nosso amor, Amém, Jesus. da nossa fé no Senhor Sim, e Senhor. da necessidade que o nosso espírito tem de cultuá-lo Sim, e de Senhor. adorá-lo. É verdade. Nós apresentamos nossos irmãos, toda Sim, essa igreja, Sim, Senhor. essa igreja local, pedindo, meu Deus, que o Senhor, por graça e misericórdia, estenda a sua mão para ajudar, Sim, Senhor. ajudar os necessitados, Sim, sim. ajudar os angustiados, Sim, sim. os enfermos, os que estão aflitos, os que estão, meu Deus, com ansiedade. Ó Senhor, Rei dos Reis, nesta hora bendita, visita os enfermos, Senhor. Nós queremos apresentar, Senhor, o irmão Cícero. Nós lhe pedimos, meu Deus, em favor de sua saúde, Sim, Senhor. sabendo, meu Deus, que pela fé no Senhor, em sua bondade e fidelidade, o Senhor está com a sua mão estendida, Oh, cuidando dele, Senhor, porque tu és o Deus bom e Amém. fiel. Glória a Deus. Nós apresentamos sua família, que o Senhor venha ajudar a sua família a ter fé, Sim, a Senhor. segurança, meu Deus, num futuro bem promissor, Sim, Senhor. mediante a tua graça e o teu favor. Sim, Senhor. Cremos, meu Deus, que tudo isso passará muito em breve. Sim, Senhor. E Cícero estará conosco, ó Deus, agradecendo ao Senhor É verdade. por sua benignidade. Amém. Amado Deus, seja com a sua mãe, a irmã Dorinha, É verdade.
seja com a irmã Neuza, Sim, sim. seu esposo José, seja também com a tua serva Lígia, seu lar, seu esposo. Meu Deus, em nome de Jesus, cuida, Senhor, desta igreja. Cuida, meu Deus, de Zenilda. Cuida, meu Deus, de Socorro, meu Pai. De Conceição, Senhor, seja com ela, sua necessidade, com a irmã Rosineide de sua casa. Senhor, em nome de Jesus, seja com as nossas adolescentes, Tauane, meu Deus, Alana, Eduarda, Beatriz, Hortência, Senhor, cuida delas, livra-las do mal, como também Tainá, Tauane, Jussiele, meu Deus, guarda, cuida e aumente e acrescente todos os dias a fé no Senhor. Amém. Nós apresentamos Vanessa ao seu lar, nós te pedimos uma bênção especial, meu Deus, para a salvação do seu esposo, Sim, Senhor. a salvação também do Apolônio, do José Francisco, do José Damião, Senhor. Abençoa esses lares, Senhor. A vida de Quitéria, a vida de Fabiana, de Marina, Senhor, de Angelita e sua casa, de Nazarene, Senhor, de Isabel, meu Deus, de João, Vanusa, meu Deus, de Carla, Daniel. Abençoa esta família, meu Deus, dando a cada uma delas, Senhor, o crescimento espiritual. Nós lhe pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, em favor de Janete, seu filho Pedro, dirija, conduza, meu Deus, aquele jovem, Senhor, a encontrar a solução que há somente em Jesus. Abençoa, Senhor, o futuro daquele jovem, de sua mãe Janete. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a nossa irmã, meu Deus, Flora, Aparecido, Cícera, meu Deus, em nome de Jesus, Jaqueline, meu Deus, e sua família, meu Deus, seja com a Aline que está tão distante, Senhor, estenda a sua mão para aumentar a fé, para ajudá-la a continuar crendo, meu Deus, estenda a tua boa mão sobre essa congregação, meu Deus, aqui em Terezinha, meu Deus, em nome de Jesus, abençoando com paz, com saúde, com fé e esperança no Deus eterno, o nosso Senhor chamado Jesus Cristo. Amém. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Amém. Deus. Amém. 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 Vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho de São Mateus, capítulo 9, capítulo 9, do 1 a 8, de 1 a 8. O paralítico de Cafarnaum. É verdade. O paralítico de Cafarnaum. A saúde linda. É verdade. Certo. Deixa eu ver aqui, viu? Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessa leitura, o missionário mais uma vez vai orar, viu? Vai orar pelo crescimento espiritual dessa igreja, pela maturidade cristã de cada irmão, pelo comprometimento com o reino e a sua palavra, e também a sua igreja. Amém? Nós vamos ler do 1 ao 8, não é isso? Diz assim a palavra de Deus. E entrando no barco, O paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. 2. e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. Amém, Jesus. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoado-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Amém. Amém. O missionário vai orar em favor do nosso crescimento espiritual. Amém. Todos nós precisamos crescer. Quando nós somos criancinhas, nós precisamos nos alimentar bem para ter também, desenvolver um bom crescimento, um crescimento saudável. Mesmo assim é na vida cristã. Nós, quando aceitamos a Cristo, nós recebemos um novo nascimento e daí então nos tornamos bebês, recém-nascidos, da vontade de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Daí nós precisamos nos alimentar, não é? Amém. Precisamos nos alimentar para desenvolver os nossos dons, nossa fé, tá certo? Nossa maturidade, desenvolver também nos trabalhos da igreja, nas atividades que a igreja oferece para nós. E através do serviço na igreja a gente também desenvolve e amadurece, não é? Porque sem crescimento tá difícil, viu? Se uma criança não cresce, ela tá doente, né? Ela tá doente, assim mesmo na vida espiritual. Então, o missionário vai orar pedindo a Deus pelo crescimento espiritual dessa igreja. Amém. Pedir também que nos torne comprometidos com a obra do Senhor. Amém? Amém. Baixamos nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa passagem bíblica, Senhor, que nós lemos. Grande é o Senhor em nossa vida. Amém, Jesus. Senhor, nós apresentamos a sua igreja, Senhor, essa igreja local, esses irmãos, Senhor, que fizeram uma decisão ao seu lado, Pai. Amém, meu Deus. Hoje está no caminho. Amém, meu Deus. Mas nós continuamos a lhe pedir, acrescenta fé, Senhor, Amém, meu a Deus. cada coração, que eles venham ter, meu Deus, compromisso com a sua obra, Me ajude. que o teu Santo Espírito, Senhor, visite cada irmão, Senhor, Amém, Jesus. ajudando o Senhor a crescer na sua fé, no conhecimento da sua palavra, Amém, meu Deus. no nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós temos realizado os cultos, temos sentido a presença deles, nós temos presenciado a presença de cada um, irmãos, Amém. mesmo nessa pandemia tão terrível que está acontecendo, está assolando o nosso país, mas nós temos reaberto a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e temos visto, meu Deus, os irmãozinhos se apresentando, louvando, engrandecendo o teu nome. Amém. Senhor, tem outros que estão, meu Deus, necessitando da tua presença, de procurar mais ler a Bíblia. Amém. Enfim, Senhor, nós lhe pedimos que o Senhor, através do seu Santo Espírito, possa acrescentar fé a cada coração, maturidade, crescimento espiritual. Amém, meu Deus. Meu Deus, união, Senhor, compromisso com a sua igreja. Amém. Senhor, nós lhe pedimos que continue abençoando a tua igreja, Senhor. Amém, Jesus. Nós lhe pedimos também pelo propósito da tua igreja, Senhor. Amém. Nosso propósito é de ter, Senhor, um templo. Primeiro nós temos um terreno, depois ter o templo, Amém, Jesus. depois Nos ajuda, ter, Senhor, 35 batizados, meu Deus, para que a sua igreja ela venha crescer em número e Amém. também em maturidade cristã, Senhor, em Amém. crescimento espiritual, no nome de Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados. Saúde do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, também nós lhe pedimos pela saúde de Cícero, Senhor. Amém, Jesus. Está passando uma fase Mais uma vez, difícil, mas pedimos, nós Senhor. apresentamos ao Senhor Estenda a sua a saúde de mão, Cícero, para Senhor, abençoar a para que o saúde Senhor de possa Cícero. estender as suas mãos, Senhor, Oh, e repreender este mal, ora, Pai, Senhor. para a tua glória, Em Senhor, nome no de nome de Jesus, Jesus. Senhor. Nós lhe pedimos essas bênçãos, Amém, Jesus. confiando no Senhor, É confiando verdade, no Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém, Amém. Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos sentar e nós trouxemos um texto que está de acordo com o nosso estudo, né? Nós iniciamos os estudos bíblico, doutrinário, não é? Para que você
que deseja se batizar, para que você também conheça as doutrinas da Bíblia, nós vamos iniciar uma série de estudos sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a santificação, Amém. sobre a palavra de Deus, a oração, os mandamentos de Deus, não é? A ceia do Senhor, então, sobre a igreja, então tudo isso, mordomia, o que será a mordomia? Nós precisamos, a Trindade, Amém. os acontecimentos finais dos tempos, os livros da Bíblia, todos esses assuntos aqui é doutrinário. Amém. E que você precisa conhecer. Por isso, como o missionário pediu a Deus que lhe desse o comprometimento com a igreja, com o reino de Deus. É muito importante, dias de culto, você e eu, nós estarmos presentes. Amém. Tá certo? É importante, porque é na igreja que eu aprendo, é na igreja que eu tenho a comunhão com meus irmãos, é na igreja que eu me edifico, não é? É na igreja que eu também tenho mais uma oportunidade de ouvir a voz de Deus, porque na igreja estaremos também adorando a sua palavra, Amém. não é? Estaremos louvando a Deus. Então, nós só temos que ganhar quando vamos à igreja, porque é lá que nós somos edificados. Quando a gente se isola e fica mais em casa, então você está saindo da comunhão com a igreja. Você está se isolando e não cresce. Você não pode crescer desse jeito. É um passo para frente, 2 para trás. Então fica 10 anos, 15 anos e você não aprende. E depois pode até pensar que a igreja não dá doutrina, que a igreja não dá assistência, que a igreja não tem doutrina. Mas não é. Acontece que eu preciso ter o compromisso com a minha igreja. E através desse compromisso eu vou crescer espiritualmente, vou conhecer a palavra, vou conhecer a vontade de Deus, vou conhecê-lo melhor, não é? Vou ter o conhecimento de Deus. Amém? Amém. Então, iniciamos com a doutrina do pecado, não foi? E você viu aqui que biblicamente, doutrinamente, a doutrina do pecado está aqui na Bíblia. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E aqui Jesus reconhece isso e ele mesmo diz: perdoado te são os teus pecados, no versículo 2. Lá no versículo 6, as pessoas ainda duvidavam, diziam que ele estava blasfemando. Tudo isso por conta de não terem fé no Filho de Deus, que é também um pecado muito grande, é o pecado da incredulidade. Não aceitar a Cristo significa que a pessoa não crê. Então, se eu não creio, eu não vou aceitar. Mas se eu creio, claro que eu vou aceitá-lo, né? Vou querer que ele entre na minha vida, vou servi-lo. Então, quando alguém não aceita, está dizendo com isso que não tem fé nele. Então, rejeitar a Cristo, recusar aceitá-lo, é um grande pecado. É o pecado da incredulidade. E aqui Jesus se deparou com esse tipo de pessoas. No 5, leia, no 3, missionário, bem alto. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Blasfemar é você dizer uma coisa horrível contra Deus. É um pecado terrível, o pecado de blasfêmia. Então eles diziam isso, que Jesus, quando disse que estava perdoando o pecado desse Senhor aqui, eles duvidaram e disse que Jesus estava blasfemando, não é? Então, Jesus disse, por que pensai mal em vosso coração? Pois, o que é mais fácil dizer? Perdoado te são teus pecados, ou dizer ao paralítico, levanta-te e anda. Deus é poderoso. Para ele, tanto fazer vai e ande, como perdoados são os seus pecados. A partir daquele momento onde o homem saiu andando, é porque Deus o perdoou. Ele já saiu ali com a sua saúde espiritual, além da física, não é? Porque o pecado é como uma enfermidade.
pecado é uma enfermidade espiritual. E só Jesus Cristo tem esse poder para perdoar os pecados. Então Jesus disse assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder e autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: vai, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então é isso aí. Deus, Jesus Cristo, só Ele pode e tem autoridade para perdoar o meu, o seu e os nossos pecados. Então, o pecado é um assunto que muitas vezes eu já me deparei com pessoas que não aceitavam ser um pecador. E chegou a me dizer: não, eu não tenho pecado, porque eu não mato, não roubo, não é? Eu aprendi a ser um bom esposo, sou um bom pai, um bom amigo, eu pago as minhas contas em dia, não fico devendo a ninguém. Então, muitas pessoas acham que pecado é quando se comete algo muito grave. Mas a palavra de Deus, em Romanos 3:23, o Senhor Deus diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Pronto, o pecado é o mal principal da humanidade e atinge todos os seres humanos. É qual peste universal que atinge todas as pessoas, enquanto que estas só se preocupam com seus efeitos. Então a gente está vivendo um momento difícil, toda a Terra. Não é um país isolado, 2, 3, mas todos os países foram atingidos com essa peste, que é o coronavírus, esse vírus maldito, que alcançou toda a Terra. O pecado é assim. O pecado, ele se expande, se alastra, não é? Contagioso, é contagioso. Então, aqui nós podemos ver que as pessoas consideram pecado apenas um ato publicamente condenável, como pecar, roubar, não é? E outras coisas piores. Mas todo pecado diante de Deus é igual. Pecadinho, pecadão. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha acolá, mas se fizermos isso, estamos em falta com Deus, estamos em pecado. É necessário que aceitemos a Cristo e cheguemos a Ele, aprendemos dele para ter uma vida santa e agradável a Ele. Amém. O aparecimento do pecado, nós sabemos como ele surgiu, não é? Deus criou um lindo casal, não é? E deu também uma linda terra, um lindo local para eles morarem, como vocês sabem, chamado Paraíso. E eles viviam como duas crianças inocentes. Estavam nus, não sabiam o que era aquilo, e também eles tinham a liberdade de andar, de comer de todos os frutos da árvore, mas o Senhor deu um conselho a ele, que eles não comessem daquela que estava no meio. E entre aquela paz muito grande, aquela felicidade do casal, havia um inimigo ali, rondando, certo? Entre eles, não é? Certo? E esse inimigo, ele chegou e viu e alcançou aquele casal. Então que Deus veio, não é? E tirou aquele casal, viu? Tirou aquele casal do Jardim do Éden, porque eles estavam em falta, estavam intimamente com pecado. Aqui diz que o pecado tentou os seres humanos para a desobediência a Deus. E eles cederam à tentação, desobedecendo a Deus e perderam a comunhão com Deus, intimamente
eles perderam essa comunhão. Então a gente vê lá em Gênesis capítulo 3, não é? Versículo de 1 a 10 diz assim. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta das alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondido. Amém. É assim que o pecado faz na vida das pessoas. A nossa primeira vontade de fazer é nos esconder de Deus, deixar de ir à igreja. Nos esconder de Deus significa você não ora, você não lê mais a Bíblia, porque esse pecado que há na vida da pessoa nos afasta de Deus. Então é muito sério o pecado. Deus cobrou do ser humano o seu erro. Irmãos, a gente escuta muito dizer assim que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é amor, vivemos abaixo da graça, e por conta desse pensamento, nós muitas vezes estamos em erro e não nos damos conta. Mas Deus é fiel, Deus é justo e vai cobrar de nós. Deus cobrou do ser humano o seu erro, o qual não estava em comer desta ou daquela fruta, mas sim em eles desobedecerem a Deus. Então, intimamente já afastados e escondidos, porque eles estavam entre as árvores, né? Ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. E eles estavam escondidos de Deus, mas o casal foi expulso da sua presença também para que eles não tomassem posse, não comessem do fruto da vida eterna. Senão eles ficariam irremediavelmente perdidos, não teria salvação para a humanidade. Por isso, Deus é tão zeloso, tão amoroso, que tirou eles daquele jardim e colocou uma espada inflamada, né? Inflamável sobre a entrada, na entrada daquele jardim. Então vamos falar agora sobre a herança do pecado. A herança é algo que a gente ganha, né? Quando alguém morre, né? Deixa para nós uma herança, e vocês sabem muito bem o significado dessa palavra. Assim como a gente herda dos pais, dos avós, a cor dos olhos, não é? Como a gente herda também a cor de cabelo, não é? Então, o formato do nariz, do rosto, também a gente herda os aspectos da personalidade dos pais, né? Mas aquele menino, ele faz assim igual o pai dele. O pai dele também fazia do mesmo jeito quando era pequeno, né? Então a gente herda essa personalidade, alguns dados da personalidade dos pais. Então, daí a gente ouve dizer tal pai e tal filho, né?
Ora, se herdamos característica física da personalidade, como também não poderemos herdar aspectos, não é, espiritual do pecado? Então a gente herdou dos nossos pais, Adão e Eva, não é? Eles são os nossos pais quando éramos ausentes da graça de Deus. Os nossos pais, Adão e Eva, eles pecaram e todos depois dele herdaram esse mal, não é? Então, está aqui, infelizmente, ao nascermos, já recebemos como herança dos pais, dos avós, o pecado, o mal da raça humana, que se transmite de geração a outra e que nós legamos. Desgraçadamente, a gente traz esse legado conosco, toda a humanidade. O ser humano já nasce com ele dentro de si. Já dentro da barriga da mãe. Foi feita a concepção ali, pronto. Aquele embrião que futuramente será um ser, não é? Ele já tem pecado. Então, é uma doença hereditária, crônica. Nasceu é pecador. Casou, teve filho, pecador. O filho casou, teve filho, o neto é pecador. E assim vai através do tempo, né? Somos pecadores por natureza e inclinados para o mal. Porque é uma natureza aqui dentro, não é? Que nos impulsiona a gente fazer aquilo que a gente não queria. O apóstolo Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, isso não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso faço. É porque há uma natureza pecaminosa aqui dentro e que nos inclina para fazer as coisas erradas. Não é? A gente sabe que é muito rápido uma pessoa cair no mundo do que construir aquela pessoa para Deus. Você leva tempo, ó, às vezes 1 ano, 2, 10 anos, aí, não é? Depois de muito tempo, pela misericórdia de Deus, essa pessoa é salva. Mas para cair é fácil demais. Agora vamos falar sobre a extensão e a manifestação do pecado. Qual epidemia hereditária e contagiosa o pecado se expandiu rapidamente. É como o coronavírus. Igualzinho. É rápido a contaminação. Não é? Alcança todas as criaturas. As crianças ainda pequeninas, veja aí 19, Mateus 19, 13 a 15. As crianças ainda pequeninas, sem que alguém tenha lhes ensinado, já demonstra tendência para o mal e atitudes para o mal. Mas ela nem sabe que aquilo ali é pecado, porque ainda não tem noção de pecado, mas tem uma natureza pecaminosa dentro dela. Por isso, ela tem certas atitudes e comportamento inclinado para o mal. E desde pequena já tem e mostra tendência para o mal e atitudes más. Enquanto inocente, Deus não cobra dela o pecado que ela herdou. Enquanto elas são inocentes. O irmão vai ler aí 19, Mateus 19, de 13 a 15. Diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai-os pequeninos e não os estoveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Os pequeninos. A gente acredita que a idade de 5 anos, 4 anos. A psicologia tem uns psicólogos que diz que é a partir dos 6 anos, onde a criança adquire sua personalidade. Ora, se ela nessa idade já adquiriu personalidade, ela já tem consciência do que é certo e errado. Não é? Outros dizem que é com 5 anos
que a gente está numa época tão avançada que a gente acredita que é 5 anos, né, que ela já tem a personalidade de dizer eu não vou, eu não quero ir, não é? Já tem essas tendências de personalidade, mas quando elas têm a consciência, Jesus Cristo aqui diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque a gente viu antes no estudo que as criancinhas, elas não têm consciência de pecado, não tem, elas são inconscientes. Mas há uma natureza dentro dela, né? Que tende ela para uma atitude má, mas não são conscientes, elas são inconscientes do pecado. Mas quando se tornam conscientes, que é 6, 7, 8, 9, 10 anos e por aí vai, quando são conscientes, Deus irá cobrar delas. Elas serão responsáveis diante de Deus. Então, todos nós, a partir de 6, 7 anos, não é, somos responsáveis diante de Deus pelos nossos pecados, não é? Então é bom a gente, não é, ver isso aí. O pecado resulta de atitude de desobediência e de rebeldia diante de Deus. Todo pecado é rebeldia. Todo pecado. E toda rebeldia é pecado. Rebeldia é quando eu faço algo contra, não é? A vontade de alguém. Então eu estou me rebelando contra. E isso tornou, falando espiritualmente, é um pecado. Você se rebela contra a vontade dos seus pais. É pecado, não é? Sim, porque os seus pais são autoridade, não é? Diante de Deus na sua vida, não é? Eles são responsáveis pela sua vida. Então, somente ele, por ser pai e mãe, tem autoridade. E você diz, não, eu vou fazer, não quero, outros vão embora de casa. Então, essas pessoas estão com o pecado, né? Estão em pecado. O pecado resulta de uma atitude de desobediência e rebeldia diante de Deus. Separa também as criaturas dele, assim como aconteceu no jardim do Éden. Ele vai ler Isaías 59, de 1 a 9. Ele separa o homem de Deus, viu? Como Deus precisou separar aquele casal ali do convívio, da comunhão com ele. Aquele casal diariamente vivia em comunhão com Deus, mas a partir do momento que eles se rebelaram, foram tentados e cederam à tentação e caíram em pecado, Deus separou eles, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Deus é santo. Amém. O santo dos santos. É por isso que ele diz que nós devemos ser santos, assim como ele é santo. Então, aqui diz o estudo que o pecado separa as criaturas dele, assim como aconteceu no jardim do Éden. Vamos a Isaías 59, de 1 a 9. Eis que a mão do Senhor não está escolhidas, ou seja, encolhidas para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confia na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. 5. Chocam ovos de basílicos e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá. E apartando-os sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para veste, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade,
e obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmo. Todo aquele que andam por elas não tem conhecimento da paz. O 9. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Andar em escuridão é andar em trevas, trevas é pecado. A gente sabe que tudo que o homem plantar, ele vai colher, não é? Consequência, tanto que você faz de coisa boa, você vai adquirir o resultado bom. Mas se você faz coisas ruins, você vai pagar o preço. Através da palavra de Deus, ficamos sabendo das consequências do pecado. O pecado está em todos os seres humanos e os afasta de Deus. Vamos ler Romanos 3:23. Porque todos pecaram e separados estão. É separação de Deus. Amém? É separação de Deus que passou para todos os seres humanos. Vamos ler Romanos 5:12. Não pode fazer nada aí. 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Então, o pecado, ele entrou através de Adão. Foi somente um que precisou, para gerar tudo isso aí. É como a gente vê, se alguém é atingido infectado pelo coronavírus, ele vai infectar 2, 3, 10, por onde ele passar. Tocou, já está infectado. O pecado é da mesma forma. A sua recompensa, o seu resultado para todos é a morte eterna. Morte eterna, ou seja, separação eterna de Deus. É sério, é grave isso. A pessoa que escolher esse caminho vai viver em trevas, em escuridão tremenda para o resto da vida. E a Bíblia diz que lá também haverá choro e ranger de dente. Por isso que diz, sua recompensa e seu resultado para todos é a morte eterna. Romanos 6:23 diz assim, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o resultado do pecado, a recompensa, a paga do pecado é a morte, é o salário. Alguém viveu tantos anos servindo a Satanás, há tantos anos, então a paga, o pagamento que o Satanás vai dar a ele é o inferno. Por isso que a palavra de Deus diz, o salário do pecado é a morte, não é a paga. Nós trabalhamos, nós servimos o patrão, servimos a empresa, então a empresa vem e nos paga. No mundo espiritual, servir ao diabo, viver em pecado, é servir a ele, então ele vai pagar. E o pagamento é o quê? O inferno, a morte. Então precisamos estar livres disso. Podemos dizer que a morte existe sob 3 aspectos. 3 aspectos a morte. Vem a morte física, que é aquela que isso aqui se acaba e depois teremos que sepultar. Morte física, essa morte separa o espírito do corpo, certo? Separa. O espírito sai do corpo. A morte espiritual separa o ser humano de Deus, já aqui na terra. Morte eterna são aqueles que morrem separados de Deus e assim permanecem na eternidade. Então, morte física
é aquela que nós temos que ser sepultado e ali sai o nosso espírito do corpo, certo? Então tem a morte espiritual, como ele falou aqui, separa o ser humano de Deus. Então, vamos para a lógica. Quando alguém não quer compromisso com Deus, prefere viver a sua vida, ele está morto espiritualmente. Porque é o que o estudo diz aqui, que morte espiritual é aquela que separa o ser humano de Deus, aqui na terra. Então, as pessoas que não querem compromisso com Deus, não querem aceitar, não querem receber, eles estão mortos espiritualmente. Quando eles aceitam Jesus Cristo, Jesus lhe dá a vida eterna através do seu perdão, pela fé que a pessoa tem nele como seu único e suficiente Salvador, sabendo que todo o sacrifício no Calvário que Jesus sofreu é necessariamente para que ele seja perdoado, entendeu? Quando eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz, eu creio naquele sacrifício em sua morte, em sua ressurreição, eu sou apta, Jesus me recebe e perdoa os meus pecados, porque eu creio, e essa fé me diz, eu aceito ele. Amém. Entendeu? É esse que é fé. Quando a pessoa ouve tudo isso e o irmão, você quer aceitar Jesus e a pessoa diz não, então ele não creu. Ele está com o pecado da incredulidade porque não aceitou. Então, existe esses 3 tipos de morte. A espiritual, né? A morte física e a morte eterna. Viu? A morte eterna é aquela que alguém morreu sem Cristo. Não quis, ele escolheu isso, certo? E a morte física é quando se separa o espírito do corpo e vão sepultá-lo. E a morte espiritual é aquela que o homem está separado de Deus, né? Aqui na terra ele não quer compromisso com Deus, não quer nada com a igreja, nem com o evangelho. Então esse está espiritualmente morto, separado de Deus, precisando da salvação, para não morrer eternamente. Amém. Toda forma de pecado é uma afronta a Deus e a sua vontade, e atinge também o próximo. 1 Coríntios 8:12. Romanos 8:12 diz assim: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Isso. Tá vendo? De novo. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecai contra Cristo. Pronto. Então, quando a gente dá um mau testemunho a um irmão, o irmão se constrangeu, ficou triste, decepcionado, não é? Quando a gente trata ele mal, a gente faz até ele chorar e ele se constrangeu. E isso também a gente pecou contra Cristo. Não é? O próximo contra Cristo. A gente não só peca contra nós mesmos. O pecado, ele contagia outro, né? A gente atinge o irmão, a gente pode até levar o irmão também a pecar, não é? Quando ele diz algo que achou que a gente fez, que a gente não fez, levamos o irmão a pecar. Então, que Deus ajude você, meu irmão querido, a sentir o peso, a responsabilidade diante de Deus com o pecado. Então, o pecado gera morte, morte é separação de Deus, entendendo que Deus não tem comunhão com o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Vamos pedir a Deus que nos dê a consciência de quando a gente falhar, recorrer para Ele. Ficar de joelho e pedir perdão ao Senhor
que todas as vezes Ele nos perdoa. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1:9 diz: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É bíblico. No capítulo 2, né, de 1 João, o próximo seguinte, diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, amados irmãos, entenda isso aí, que precisamos ter uma vida de santidade. Cuidado com as coisas erradas. Tenha consciência de que você fez algo errado, então apresente ao Senhor pedindo perdão e Ele lhe perdoa. Amém. Amém? Então nós vamos orar, o missionário vai pedir a Deus que nos ajude, viu? A entender as doutrinas e segui-la. Porque não adianta ser ouvinte esquecido. Você ouve e depois esqueceu. Não adianta. A Bíblia diz que nós não devemos ser como os ouvintes esquecidos, mas fazedor da obra. Então pratique aquilo que você tem aprendido na igreja. Amém. Baixamos nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. Nos ajude, Senhor, a não pecar, do qual nós não veremos a Deus. Amém, Deus. Nós devemos estar sempre nos santificando. Amém, para podermos entrar no Teu reino, Jesus. Amém, meu Deus. Esperar a Tua vinda. Jesus, nos ajude a nos preparar para a Tua vinda, Senhor. Amém, a fazer as coisas com ordem e com decência, Senhor. Trabalhe em nossas vidas, Senhor, através do Teu Santo Espírito. A entender esse propósito que o Senhor nos está ensinando através da Tua serva. Senhor, muito obrigado por esse estudo, falando sobre o pecado. E que nós podemos, meu Deus amado, reconhecer os nossos erros e pedir perdão ao Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar. Porque o Seu sangue nos purifica de todos os nossos pecados. E, porém, Senhor, nós lhe pedimos que nos ajude para fazer tudo conforme a Sua palavra. Amém. Perdoe nossos pecados, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, nós estamos no desafio da nossa campanha. Para a semana, nós já estamos, já é 3, 4, 5. Então a gente tem lançado o desafio para você, meu querido irmão, minha querida irmã, pela vida em Jesus, reconhecendo a sua salvação, o seu amor, você possa cooperar. Amém. Para que outras pessoas em todo o estado, todos os pernambucanos, sejam alcançados com a salvação, como você está sendo aqui hoje, através do missionário. Amém. Sendo doutrinado, né? Recebido apoio, oração, nós temos cuidado da vida espiritual de vocês, emocional, né? Algumas vezes a igreja também física, né? Então, faça isso, porque digo uma coisa a você, não é pedir a quem tem, não é. Você tem que pedir a Deus que lhe ajude a dar. É verdade. Viu? Não é pedir, ó Senhor, levante quem tem, não é você. É eu, é nós temos igreja, graças a Deus. Nós não somos pedintes não, nós temos, porque o nosso Pai é grande. Então peça a começar de você, Senhor, a começar de mim. Me ajude a contribuir, porque é pela fé. Inclusive tem uma passagem que fala lá naquela multiplicação do peixe e os pãezinhos. Ali não existia quase nada, existia só 2 pãezinhos e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Para uma multidão, né? Uma multidão. Jesus, ele pediu a cada um de nós, a cada um dos discípulos. E ali apresentaram alguma coisa. Do pouquinho se fez grande. Deus alimentou multidões. É verdade, alimentou multidões. Pois é, assim mesmo. É verdade. Assim mesmo é o alvo missionário. E o pastor Paulo Câmara, que é o coordenador da AME, aquele que nos enviou para cá, da Convenção Batista, ele, pela fé, ele disse que essa campanha será a maior
que já teve em todos os tempos. Por que ele disse isso, igreja? Porque nós estamos vivendo numa época bem diferente. Bem diferente mesmo, onde nós não estamos com a vida financeira tão boa como antes, se bem que tem um grupo, graças a Deus, que está vivendo melhor. Amém. Não é? Está vivendo melhor do que antes, principalmente de Bolsa Família, não é isso? Está vivendo e nós damos graças a Deus por isso. Mas tem pessoas aí de cidade grande que não tem trabalho, teve que parar essa empresa. Então, veja só. Situação. Nós temos que pedir por nós mesmos. Senhor, me ajude a contribuir, porque eu quero dar. O Senhor pode todas as coisas. E o nosso alvo é de R$500. Amém. E estamos na peleja para alcançar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos encerrar com a bênção aqui apostólica do Senhor. E o missionário vai abençoar você, eu, nós, para encerrar o culto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. 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 Amém, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Amém, Jesus. Opera milagre em nossas vidas, Senhor. Opera milagre, Senhor, em nossa família, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, meu Deus.